Olha só, eu já começo esse vídeo dizendo em alto e bom tom que eu estava errado, ok? Eu não vou aqui tentar tirar uma onda e, enfim, distorcer as minhas impressões simplesmente por conta do resultado, porque antes dessa partida eu estava convencido de que o título era do Manchester City. Eu e meio mundo, né? Mas eu preciso ser dono das minhas próprias impressões e ser honesto com você e dizer que eu achava que a chance do Manchester United ser campeão aqui era tão grande ou menos do que o Borussia Dortmund ser campeão aqui nesse estádio também no próximo sábado. Eu não estou exagerando, tá? Eu disse isso na live aqui do canal e eu estava completamente errado. Isso não quer dizer que eu achava que seria um passeio do Manchester City, tá? Há um mundo de distância entre os dois. Eu achava que o City iria ganhar, apertado, mas achava que ia ganhar. O que aconteceu não foi apenas um resultado inverso ao que eu previa, como um jogo muito mais à feição do Manchester United do que um resultado em que o United, no fim das contas, tropeça na vitória. Não. Dentro da própria ideologia, dentro da própria estratégia, conseguiu fazê-la funcionar com muito mais eficiência do que o Manchester City. E o Manchester United conquista essa conquista. O Manchester United ele não tropeça nessa taça. E isso é importante, sim. É claro que ser campeão de qualquer maneira é importante, mas o torcedor do Manchester United sai daqui cantando a tão saudosa Glory, Glory Man United de peito estufado, de cabeça erguida, porque conseguiu jogar melhor, conseguiu implementar melhor o próprio plano de jogo do que o melhor time da Inglaterra e um dos melhores do mundo, que é o Manchester City, atual campeão da Premier League 4 vezes consecutivas. E mais do que isso, é na frente desse time tão vitorioso, que no passado incomodava tão pouco o Manchester United, que o United se reencontra pelo menos por um sábado. Eu acho que assim, hoje é dia de celebrar, amanhã é dia de celebrar, sei lá, próxima semana, o próximo mês que seja, tá? O torcedor, aliás, pode celebrar quanto quiser. Mas eu não vou aqui ficar jogando flores pro alto e falar, cara, não, essa é a chave de virada para o Manchester United, é o começo de uma estrada de glórias muito mais do que tropeços. Calma. Mas esse título ele pode ter um simbolismo importante sim lá na frente, porque é o primeiro título dessa nova diretoria que eu já disse aqui num vídeo recente. E aí agora, da mesma forma que eu disse que eu estava errado, eu vou dizer que esse meu vídeo faz muito mais sentido agora para quem duvidava do que quando eu publiquei o vídeo, em que eu disse que a formação de uma nova diretoria trazia uma luz no fim do túnel desse Manchester United. Ainda acho que essa luz está no fim do túnel, e esse túnel é longo, mas ele está um pouquinho mais curto, porque a diretoria chegou, esse título ele veio para ornar com esse momento, e esse título ele é conquistado de maneira muito bonita e muito simbólica por pés jovens, né? Pela energia da juventude, pelo sorriso da adolescência de Garnacho e Mainoo. Isso é muito bonito, porque primeiro você tem duas pratas da casa decidindo um título tão grande, um título tão tradicional, tão importante para esse país e para esse clube, que agora se aproxima ainda mais do Arsenal, que é o maior campeão com 14 e o United agora com 13 da FA Cup, como também traz esse símbolo de que são dois jovens que são parte integral desse futuro, apontando para esse futuro com glória, com uma taça, que é importante sim. É importante sim.
É muito bonito isso. E a gente tem o Ten Hag conseguindo a segunda Copa Nacional em 2 temporadas, a primeira menos importante do que essa historicamente falando, e essa simbolicamente também mais importante do que a primeira, em 3 finais de Copa, o Ten Hag ganha 2. E a gente tem uma situação agora que não deixa de ser um elefante na sala para o Manchester United. Até a gravação e a publicação desse vídeo não havia qualquer claridade em relação a isso, nenhuma definição sobre o futuro do Ten Hag, e a gente fica na dúvida se o Ten Hag segue ou se o Ten Hag fica pelo caminho. Eu fiz o meu papel como repórter de, na zona mista, passar o Sir Jim Ratcliffe. 20? Ok, thank you. Temos 25 minutos, eu vou tentar correr aqui. O Sir Jim Ratcliffe estava passando na zona mista, e zona mista não é passarela, e eu fiz a pergunta, o Ten Hag fica? Ele virou, sorriu e continuou, não disse que sim nem que não. E aí a interpretação pode ser mil, tá? O silêncio diz muita coisa, ou ele não estava afim de ter um repórter chato enchendo o saco dele, enfim. Ou ele virou porque achou que eu ia dar parabéns pelo título. De qualquer forma, eu cumpri meu papel e ele fez a parte dele também. Se ele quiser responder, ele responde. Se não quiser, não precisa responder. A Inglaterra não é a Alemanha, um futebol em que diretores falam pelos cotovelos. Aqui fala-se muito pouco quando o assunto é diretoria. Então eu tentei, ele não respondeu. O Ten Hag, não é o papel dele também nas entrevistas garantir que vai ficar, até porque a decisão não é dele. Mas a minha sensação, tá? E vamos lá, eu não tenho informação, é sensação. E como estive errado na minha sensação para esse jogo, eu posso estar muito errado nessa minha sensação para o futuro próximo do Ten Hag. Eu acho que ele não fica. Por quê? Vamos recapitular. Na véspera dessa partida, na sexta-feira, o The Guardian, jornal muito respeitado aqui, publicou uma notícia afirmando que o Ten Hag seria demitido independentemente do resultado dessa final aqui. Afirmando, categoricamente. O United correu para desmentir, dizendo que não era verdade que ele tinha sido demitido. E há uma distância muito grande entre dizer isso e dizer ele vai ficar. Percebe? E eu estou aqui seguindo a linha de elogios e de percepção que essa nova diretoria ela é profissional, ela é boa e ela vai fazer com que o Manchester United tenha pessoas mais capacitadas em posições de poder. Se eu as julgo dessa maneira até aqui, eu quero acreditar que a decisão do Ten Hag, do futuro do Ten Hag, não dependeu disso aqui. Foi muito antes do apito inicial, a decisão. Então, se você já tomou a decisão que o cara vai ficar, por que você não vaza isso para a imprensa? Ou até solta uma nota oficial. Mas se você quiser vazar para a imprensa, gente, isso é prática comum no futebol, tá? Liga para o repórter X, repórter Y, não diz que eu te falei, mas, por favor, pode garantir que o Ten Hag vai ficar na próxima temporada. Ele vai cumprir o contrato. Não fizeram isso. Se você, seguindo a minha lógica, acredita que a diretoria é profissional e, portanto, já tomou essa decisão não com base em 90 minutos, os 90 finais da temporada, se eles não fizeram isso é porque decidiram pelo não. E ninguém vai pegar o telefone e vai falar, cara, na verdade ele vai sair sim. E aí você destrói a preparação para uma final. Entende a minha lógica? Repito. Posso estar errado como muitas vezes estou, mas a minha lógica é essa e, portanto, eu acho que o Ten Hag vai seguir os mesmos passos do Van Gaal, que tem 2 coisas em comum. São holandeses, quer dizer, 3, né? Não, 2. São holandeses e conquistaram uma Copa da Inglaterra com o Manchester United. Vamos ver se vai chegar a terceira, porque 2 dias depois da conquista da FA Cup com o Manchester United em 2016, o Van Gaal, ele foi demitido, oficialmente. Extraoficialmente, muito antes. Inclusive com notícias vazando antes do jogo, como agora com o Ten Hag.
Vamos ver se o Ten Hag passa de segunda-feira. É esse o meu ponto. Eu também preciso dizer aqui que uma defesa que o Ten Hag tem feito ao próprio trabalho foi mostrada na prática, pelo menos nesse jogo, que é, cara, se as pessoas voltarem de lesão e eu puder escalar zagueiro na zaga e lateral na lateral, as coisas vão melhorar um pouquinho, tá? Eu ainda custo acreditar que essa é a principal razão para a temporada que o United teve na Premier League, que foi muito ruim. Mas, de qualquer maneira, hoje funcionou. Pô, a zaga foi muito bem, Lisandro e Varane, o Wan-Bissaka e Dalot. Deu muito certo, deu muito certo. O Amrabat foi muito bem, o Mainu. E aí, cara, eu quero valorizar atuações individuais específicas aqui, tá? O que jogou o Garnacho? O que jogou o Garnacho? O que jogou o Rashford? Aliás, o primeiro lance do jogo deu o tom da partida, que foi o Rashford sendo lançado nas costas do Walker. Um embate que muitas vezes o Walker teve vantagem, mas a todo momento, ou praticamente a todo momento que o United atacava com essa transição direta, que é a tônica desse confronto, desde que o Pep Guardiola pisou aqui nesse país, independentemente do treinador adversário do Manchester United, eles sempre machucavam o Guardiola, vencendo a partida ou não, mas o machucado sempre existia na transição direta. Foi assim com o Mourinho, foi assim com o Solskjaer principalmente, com o Rangnick e agora com o Ten Hag. Então, essa foi a tônica da partida. Muitas vezes, e foi assim que saíram os dois gols, né? O primeiro gol, numa infelicidade, numa falha muito grande ali entre Vardiol e Ortega. Eu assisti esse lance várias vezes e eu fico tentando distribuir ali. A primeira impressão foi culpa do Vardiol, principalmente. Porque, para mim, o Ortega estava inteiro na bola para zerar com os pés, porque ele sai da área, né? Mas aí eu fico pensando, por que você quis zerar se teu zagueiro estava inteiro, era só esperar pelo recuo? E aí, enfim, ainda acho que é mais culpa do Vardiol do que do Ortega, então 60-40. Mas enfim, foi um gol na sorte ali do Manchester United, mas numa bola que estava entrando quase que sempre, né? Essa bola longa nas costas da defesa do City. O segundo gol não, o segundo gol foi uma construção foi um golaço. Foi um golaço. Uma construção lindíssima, um dos mais bonitos gols do Manchester United nessa temporada, cara. Começa ali com um lançamento lindo do Rashford pro Garnacho. Uma virada de jogo com uma bola que sai assim, cara, foi muito, muito, muito bonita essa bola. Aí o Garnacho pega, a assistência do Bruno é qualquer coisa. Poucos jogadores teriam a perspicácia, a sagacidade para dar aquele passe para o Mainu, que só rolou para dentro do gol. O Bruno percebeu o desencaixe na marcação do Manchester City e o fez muito bem. E o explorou muito bem. Aliás, que lindeza ver o Bruno levantando essa taça como capitão do Manchester United no dia depois que ele publicou aquela carta de amor. Foi uma carta de amor ao clube e à torcida no The Players Tribune. Foi lindo, 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 lindo. Tem em português, imagino que você já tenha lido. Se não liu, por favor, leia. Porque é muito bonita aquela carta e muito bonito que ele tenha feito o que fez no dia seguinte a essa publicação. O que jogou o Bruno Fernandes? O que jogou o Dalot, cara? Cara, o Dalot, para mim, ele é o segundo melhor jogador do Manchester United nessa temporada, atrás justamente do Bruno Fernandes, a dupla portuguesa, portanto. A dupla portuguesa, portanto. O Manchester United está classificado para a Europa League com essa taça, hein? Com esse título. A distribuição está completa, enfim, das vagas europeias dos clubes ingleses. Aí o United vai para a Europa League, junto com o Tottenham. O Chelsea, que ficou na 6ª colocação na Premier League, agora vai para a preliminar da Conference. E o Newcastle, que estava tentando ir para a Conference na 7ª colocação, fica sem vaga europeia. Então temos aí o Big Six mais o Aston Villa em competições europeias na próxima temporada. O que mais eu tenho para falar aqui, cara? A defesa do Manchester City é o calcanhar de Aquiles do time nessa temporada. Está longe de ser uma tragédia, a gente foi campeão da Premier League, mas foi uma temporada abaixo desse padrão absurdo que o time
que o time setou. Assim, é um negócio... Cara, o City perdeu agora 35 jogos consecutivos de invencibilidade. O Rodri 74, assim, é um negócio muito sinistro. Mas a defesa, cara, a média de gols por partida foi a pior da era Pep Guardiola ao lado da primeira temporada, que foi uma temporada de troca de geração de um time que o Guardiola não queria para um time que o Guardiola quis, né? Então, 0,93, quase um gol por jogo. Temporada passada 0,75, anterior 86, 20-21 0,68, 19-20 0,89, 18-19 0,64, 17-18 0,80 e aí 16-17 0,93, assim como 23-24. É o segundo vice do Pep Guardiola em finais de Copa no Manchester City. O primeiro nas Copas Nacionais. Tô tirando o Supercopa aqui, tá? Então chegou a 4 finais de taça de Copa da Liga e conquistou a taça as 4 vezes. Na FA Cup agora são 2 taças de 3 finais e na Champions uma taça de 2 finais. Portanto, o Ten Hag é o primeiro treinador que conseguiu fazer com que o Pep Guardiola fosse vice de uma Copa Nacional enquanto treinador do Manchester City. Para chegar aqui na reta final, porque eu preciso sair, deixa eu até atualizar quanto tempo eu tenho, deixa eu ver se ela vai olhar para mim. Agora não, fui absolutamente ignorado, assim como fui na zona mista por quase todo mundo. Esse foi o jogo de número 193 entre Manchester United e Manchester City. 79 vitórias do Manchester United, 61 vitórias do Manchester City, 53 empates. E aqui, cara, é uma evidência do quanto que, por melhor que o Manchester City tenha sido em relação ao Manchester United na última década, especialmente, mas desde a chegada da grana de Abu Dhabi, está muito distante de equalizar essa balança nos confrontos diretos. Você vê como o abismo histórico ele ainda é relevante. 10, 5, 15. Thank you. 15 minutos. São 18 jogos de diferença entre as vitórias do City para as vitórias do United. Considerando que esses times se enfrentam 2 vezes por temporada, não é comum como essa que se enfrentaram 3, o City teria que vencer todos os próximos confrontos contra o Manchester United pelas próximas 9 temporadas. 9 temporadas. Ou seja, a data mínima para esse equilíbrio é 2033. Isso, claro, é muito difícil de acontecer porque o City ou o United nenhum dos dois vai conseguir vencer todas, né? 18 vitórias consecutivas contra o rival local. Então, assim, é claro que existe um abismo histórico e é importante a gente lembrar disso, assim como esse abismo ele foi encurtado desde a chegada de Abu Dhabi, principalmente da chegada de Pep Guardiola. Na era Guardiola são 22 jogos, 12 vitórias do Manchester City, 8 do Manchester United. Você vê aqui 33% de vitórias do Manchester United contra o City na era Guardiola, bem menor do que os 41% da história toda, né? Enfim, achei esse detalhe interessante quando eu estava me preparando para esse jogo. Então é isso, cara. Assim, o Manchester United ele tem um final de temporada com um sabor doce, né? Pelo menos isso, conseguiu colocar uma água no chope do Manchester City, que vai ter o desfile com a taça da Premier League neste domingo em Manchester, mas com muito menos ânimo, né? Assim, e tem que ter mesmo, porque, pô, cara, Premier League é a taça mais importante nacional. E pela 4ª temporada consecutiva. Mas colocou uma água no chope dessa celebração e tem a própria, né? E tem a própria taça para chamar de sua. Acho que é isso, minha gente. Agora é uma semana de foco em final de Liga dos Campeões. Olha que lindeza que vai ser viver mais um jogo enorme nesse estádio e uma final de Champions nesse estádio, coisa que eu nunca vivi. E vai ser muito bonito estar aqui com toda a equipe da TNT.
dando apoio principalmente para Tati Mantovani, Real Madrid, e Arthur Quesada, Borussia Dortmund. Eu vou ser agora um equivalente ao Gandula para os repórteres nessa cobertura, mas um Gandula com muita felicidade de estar ali. E farei essa cobertura com muito prazer, com muito gosto. E se sobrar um tempinho, eu quero fazer uma prévia dessa final aqui no canal e, claro, depois da final da Champions, no sábado, também um videozinho por aqui. É nóis? Tamo junto, hein? Um beijo muito grande no seu coração e até o próximo.